o mundo, as nações, eu saúdo em nome de Jesus Cristo. Os povos da terra, glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Rei Jesus. Senhor Jesus, venha se manifestar nesta noite. Mateus, Ana Lorena Teixeira, Aprígio José, Jacob, YouTube, Filomena Mateus, Rosa Vaz, Danimar Stocks, Ida dos Reis, Ermito, glória a Deus nas alturas. Aqui no Facebook, temos aqui o Felipe Vita, a Vitória Nunes, a Sônia de Carvalho, o Antônio Muzocola, Suzete Manuel, Suzete Suzanete. Então, a Meretriz não mais apareceu. A grande Babilônia. Glória a Deus. Eles estão em apuro, Suzete. Estão a ser, não vão ser. Estão a ser despojados. O Senhor prometeu isso através do profeta. E ele disse que eu vou demandar as minhas ovelhas. E tu não serás mais sacerdote perante mim, porquanto tu rejeitaste o conhecimento. E eu vou levantar sacerdotes na terra, segundo o meu coração, que vão apacentar o meu rebanho com integridade e perícia. Ó falsos pastores, o Senhor está demandando as suas ovelhas, o seu povo, aqueles a quem ele entregou a sua vida. O seu precioso sangue foi derramado para salvar essas ovelhas. E vós maltrataste elas, e vós destruíste elas. Vocês não levaram elas para os pastos verdejantes. Vocês levaram elas para os pastos secos. Vocês não levaram elas para as águas tranquilas. Vocês levaram elas nas águas profundas, cheias de lama. E eles se enlamaram, sim, e não conseguiram sair das águas. E vocês tão maus e os abandonaste aí. Porque vocês não estão à procura de almas para a salvação. Vocês estão a procurar o que as almas têm. Como diz o profeta, vocês comem a carne das ovelhas, sim, arrancam o seu espelho e a sua pele, mas vocês não cuidam das ovelhas. Vocês não os levaram para a clínica e eles estão doentes. Vocês não lhes deixam de comer e eles têm fome de Deus. E vocês serviram a esse povo o capim seco, as ovelhas. Sim, se entregaram veneno, as bolotas dos porcos. O dono que as comprou com seu precioso sangue já veio e começou a demandar as suas ovelhas e começou a resgatar elas das vossas mãos. Vocês já não vão lhes maltratar. Ele está libertando os cativos da religião. Ele está libertando os prisioneiros de Sião. Ele está restaurando os contritos de coração. Ele está preparando o caminho. Ele está guiando o povo para o céu.
Glória a Deus. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Sim, os caminhos tortos se endireitem e os caminhos escambrosos se aplanam. Remova as pedras no caminho, as pedras de tropeço que sois vós. Vocês estão na porta, não entram e não deixam aqueles que querem entrar. Sim, abate os lugares altos, os montes, os outeiros seriam abatidos e os vales seriam exaltados. Oh, e toda a terra estaria cheia da glória de Deus. Vocês estão a experimentar essa profecia. Isso, eu digo a mesma coisa que o homem da cruz falou. Glória a Jesus Cristo. Eu repito as palavras do homem da cruz. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos olhos. Eis que eu opero uma obra na terra, uma obra grande nos vossos dias. Se alguém pudesse vos contar, vocês não dariam crédito. Ainda bem que vocês estão a ouvir, estão a ver. Mas uma coisa eu quero vos dizer. Os profetas, os justos da antiga dispensação, queriam ouvir e ver o que vocês estão a ouvir. Sim, outros morreram e não tiveram essa chance, essa oportunidade de ouvir Deus falar na terra. Voz do que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor. Endireite ao Senhor nosso Deus veredas. Vocês estão a viver os dias do profeta Elias. Eis que vos envio o meu anjo que irá diante de ti para endireitar os teus caminhos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai converter o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, antes que eu venha e fira a terra com todo tipo de maldição. Sim, e aqueles que temem ao Senhor e os que temerem ao Senhor, em breve vai nascer o sol da justiça. Sim, essa escritura já se cumpriu. O sol da justiça já começou a resplandecer na terra. Nesse momento que estou a vos falar, o sol está a brilhar na dimensão da lua. Aleluia! Resplandece o sol na dimensão lunar. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Custa o que custar, a glória do sol vai se manifestar na terra, para que todos os povos da terra, todas as tribos e línguas, nações, aleluia, ouçam a palavra do Senhor. O islamismo está sendo abalado, sim, no espírito. A grande muralha da China já caiu. A estátua da liberdade vai tombar. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Sim, aleluia. A Praça Vermelha da Rússia tombou. Sim, o Império Russo tombou. Louvado seja o nome do Senhor. A Praça da Liberdade, ou então a Estátua da Liberdade vai tombar. O Vaticano vai tombar. Aleluia. A chamada praça, não sei se é de São Pedro, a Basílica de São Pedro vai falir. Tudo vai falir. A religião está a falir. Os falsos profetas estão a falir. No nome de Jesus Cristo. Os mestres falsos estão a falir. Estão a falir todos. Porque o Senhor veio para destruir as fortalezas. É isso que ele falou. Abate os outeiros e os montes. Esses outeiros e montes são homens soberbos, ministros corruptos, fortaleza de Satanás, governos corruptos. Sim, o Senhor vai demandar o seu povo. Por isso a natureza está a gemer com dores de parto. Com dores de parto. Sim, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Jesus. Sim, os filhos de Deus vão se manifestar para a liberdade de Deus. Liberdade dos filhos de Deus. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Quem pode falar o contrário? Quem pode falar o contrário? Quem pode contrariar Deus? Deus, o fogo consumidor. Deus, o Yeshua, o grande eu sou. O Filho de Deus. Aquele que esteve com Moisés na sarça é o que clama na terra. Sim, recebam a palavra de Deus. Amém. Exortação. Primeira pergunta. Glória a Deus. Anatólio Inácio. A paz do Senhor, apóstolo. Apóstolo, com 21 anos de crente, que dimensão podemos estar? Como saber se já estou na dimensão da estrela para não ser maniatado como Edir Macedo e outro?
Você está pensando que o tempo, fala mais alto aqui? Poderá ser muito importante o tempo se você aproveitar o tempo. Quantos cristãos estão desperdiçando o tempo? Para não falar os falsos cristãos que estão há 50 anos. Você vai encontrar alguém na católica que diz que é cristão. E ele vai te dizer, eu nasci na católica e vou morrer na católica. E esse homem já tem 70 anos, 80. O que adiantou o tempo para o católico? Quantos evangelhos envelheceram na igreja pentecostal, na igreja batista, na igreja Josafate, na igreja Maná? Jorge Tadeu tem quantos anos? Pastor Jorge Tadeu hoje é a mira, o alvo, né? Jorge Tadeu tem quantos anos? Você que me fez essa pergunta. Deve estar já nos 80 anos, 70, ou mais de 70, mas não conhece a Deus. Não somente não conhece a Deus, ensinou mentiras à terra. O tempo pode não servir para nada. Você está falando em 20 anos de cristão, até mesmo os filhos de Deus. É possível você encontrar um filho de Deus que está há 20 anos e ainda continua neófito, menino, tomador de leite. O apóstolo Paulo disse à igreja de Gálatas, vocês começaram no espírito e terminaste na carne. Ok, esses são os desviados. Mas o mesmo Paulo vem e fala a uma igreja dizendo assim, no lugar em que vocês deveriam ser mestres, até hoje vocês quereis ser meninos tomando leite. E ele disse que os meninos têm que tomar leite, somente os mais velhos, os adultos, aqueles que estão experimentados para toda boa palavra de Deus, cujos seus sentidos estão ativados para entender, ouvir, entender e compreender, sim, e viver e praticar, esses devem comer o alimento sólido. Então não é tempo. Agora é verdade. Se você aproveitar a cada dia, você já não tem que entender a palavra de Deus a cada fração, a cada vírgula, a cada item, a cada jota, a cada T, cada traço, né? E ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a cada dia siga-me. A cada dia é um dia. Um dia chama outro dia. E uma noite mostra a sabedoria da outra noite. Será que você tem aproveitado a cada dia? Será que você tem entregado o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus a cada dia? Então, preste atenção. Se o homem viver uma vida intensiva com Deus, se o homem viver uma vida de um homem guerreiro, nem todos os cristãos é que chegam nas estrelas, nem todos os filhos de Deus é que chegam lá. Não tem pessoas escolhidas para chegar até lá. Cada um pode se alistar para a guerra. Quando está se falar das dimensões das estrelas, lua, sol, não é para todos não. É para aqueles que se alistarem para a guerra. E há uma condição para os que se alistam para a guerra. A Bíblia está a dizer, o apóstolo Paulo diz assim, todo aquele que é alistado para a guerra não deve se apressar para os negócios dessa vida, porque senão não agradaria aquele que o alistou. Jesus está com a sua caneta alistando aqueles que quiserem entrar para a guerra, para dominar os territórios. E esses aqui são aqueles que vão ajudar os seus irmãos, para mostrar o caminho aos seus irmãos, para libertar os cativos, aleluia. Então, você pode se alistar. Se você se alista para a guerra, o que é se alistar para a guerra? Começar a viver intensamente a palavra do Senhor, não como um homem normal, não como um cristão normal. Tem cristãos normais e tem cristãos extra-normais. Ouviu? Falei isso no monte e esses discípulos, alunos das bolotas dos porcos, e começaram, o brasileiro começaram a dizer, que isso? Você está falando que o cristão é extraordinário? Cristão extraordinário? Isso é orgulho, o cristão é normal. Jesus é o único extraordinário. Oh, seus covardes. Se ele ainda me assiste, seu covarde, você não sabia que existem guerreiros no reino de Deus? Você não sabia que existem atletas cristãos? Todo cristão, na verdade, é um atleta. Mas você não sabia que alguém corta a meta? Todos correm, mas nem todos levam prêmio. Quem que leva o prêmio? É aquele que corta a meta. Nem todos cortam a meta. E não pensa que para ir para o céu você tem que cortar a meta. Tem que cortar a meta para a salvação. Mas em relação aos níveis espirituais, isso não influencia para a tua salvação. É verdade. Em parte vai influenciar, porque quando mais você crescer, mais estrutura você terá, mais fortaleza, mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência, mais poder, mais unção, mais autoridade, mais eloquência, mais ousadia, mais tudo de Deus. E assim você será como uma fortaleza, como uma figueira, como uma casa edificada na rocha, e os ventos não podem levar. Mas o nascer de novo é gratuito.
Pela fé sois salvos, e não pelas obras da lei. Agora não pensa que como ensinaram esses Jorge Tadeu e outros que você não precisa fazer nada. Mentira, mentira, mentira. É preciso viver o Evangelho. Então, se você viver um Evangelho pleno, esse tempo que você falou, glória a Jesus Cristo, você vai muito longe. E você não deve se preocupar em que dimensão você se encontra. A tua preocupação é continuar a agradar a Deus, sabe? É você viver uma vida de oração e jejum. Mas, acima de tudo, no temor de Deus. Porque muitos querem orar e jejuar, vivendo uma vida dissoluta, uma vida abominável, uma vida de pecado. Não, não adianta. Você está sofrendo à toa, está se castigar à toa. A não estou a dizer aqueles que dizem que estão na guerra, saem de oração e vai lá no pecado. Não, tem que andar em santidade, porque tem que ser filho de Deus para você depois se alistar para a guerra. 20 anos é muito tempo. Esse é o tempo que Deus precisa. É o tempo que Deus usa na terra para preparar um homem de Deus. E não pensa que com 20 anos a guerra termina, mas pelo menos já com 20 anos você se torna um cristão experiente, um homem de Deus experiente. Sim, já estarás longe. Não se preocupa onde você estás. Se preocupa aonde você estás aí, não onde você estás. No seu tempo, e o mesmo Deus vai vir te revelar em que nível espiritual você se encontra. Pensa isso. Mas muitos estão longe, estão pensando já foram lá distante. Estão muito longe, estão a dizer, Senhor, em que dimensão está? E Deus está falando, qual dimensão? Sem nenhuma dimensão você tem, nem chegaste, qual dimensão? Corre, vai em frente, não gasta sim a tua vida nas coisas dessa vida. Não, sim, lembra-te que o próprio Deus repreende os profetas de Israel. Estão de atalaia, mas ainda assim estende as mesas e as camas. E ele diz, são cães gulosos, mesmo estão de atalaia, mas não podem ladrar, não podem pernoitar, ou então vigiar, não podem, aleluia, passar noites de vigílias, não podem levantar as mãos que já estão cansadas outra vez, não podem dobrar os joelhos conjuntados outra vez, não podem entregar suas almas, humilhando-as em jejum outra vez. Humilhei a minha alma em jejum, glória a Jesus. Então, vai em frente, a seu tempo Deus vai revelar. Agora, você se alistou para a guerra, não te esqueças, tocaste no arado. Se você retroceder, estás perdido. Você se alistou para a guerra, você provocou o inimigo, você insultou eles, deve permanecer na guerra. Porque se você desistir, eles vão te prender, vão te capturar. Você vai ser um prisioneiro, você vai se tornar como um Sansão, que começou bem e terminou mal. Vão te furar os olhos e depois eles vão brincar contigo. Vão fazer como? Sansão brincaram com ele. Disseram, traz Sansão, hoje vai ser o nosso carrossel. Ouviu? Por quê? Perdeu a guerra. Mas... Cornélio Suede. Apóstolo, por que o apóstolo Paulo disse que todo aquele que luta, de tudo deve se abster? Claro. Você já sabe o que ele está a falar. Aí não tem enigma. Quer dizer que os homens guerreiros, os que se alistam para a milícia do Senhor, para as guerras do Senhor, devem viver uma vida de renúncia. Existem dois tipos de renúncia. A primeira renúncia é para todos que querem andar com Deus. A primeira renúncia é a renúncia do pecado, do mundo. Se quer Deus, tem que renunciar ao mundo. Mas os guerreiros associam a outra renúncia, das vontades próprias que são lícitas. A primeira é das vontades que são pecaminosas. Nossa vontade, ter duas mulheres, roubar, se prostituir, mentir, enganar, feitiço, idolatria. Essa aqui é a vontade, nossa vontade vendida no pecado. Ok. Essa aqui é para todos. Agora a segunda é para aqueles que vão entrar na guerra e eles precisam renunciar até o que é lícito. O que é isso que é lícito? Coisas que não é pecado viver aquilo. Mas porque ele é guerreiro, também vai renunciar. É lícito dormir. E como é lícito dormir? É um dom de Deus. Quem criou o sono foi Deus. Mas um homem guerreiro, não estou a dizer que toda a vida não vai dormir, vai sacrificar, sim. A vida, as noites, não todas, sim. Uma vez a outra, ou então muitas vezes. Olha o Paulo que pregou isso como ele vivia. Quando ele esclarece, expõe o seu testemunho da sua vida, o seu sofrimento por amor a Cristo, por causa do Evangelho. O que é que ele fala? Fala que ele era um homem experimentado em vigílias
muitas vezes. Vigílias o quê? Você vai sacrificar o sono, mesmo sendo lícito, quando o mundo todo está a ressonar e você está de joelho orando. E ele ainda vem e diz assim: também sacrificava o seu corpo à vontade lícita de comer muitas vezes em jejum. Ouviu? Eles podem, estou falando não eles o mundo. Eles, os cristãos, podem, os cristãos normais, mas o guerreiro não pode. Por isso, até os cristãos são capazes de te dizer que você está a exagerar. A tua maneira de viver é um exagero. Você está sempre a orar, você não precisa isso, você não sei. Isso tudo. Ouviu? Quer dizer, o guerreiro tem que orar mais do que o homem normal. Aleluia! O guerreiro tem que passar mais noite acordado do que o homem normal. O guerreiro tem que jejuar mais do que o homem normal. O guerreiro tem que ser mais santo do que o homem normal. Ouviu? Santidade ao Senhor. É isso aí que ele falou. Todo aquele que luta de tudo. Esse tudo aqui é pecado até a vontade das coisas lícitas. Uma vez a outra você vai renunciar para agradar a Deus. E deixa eu vos mostrar a diferença entre os dois tipos de cristão. Não é o falso cristão. Cristão normal e o cristão fora de série. O guerreiro, o alistado para a guerra. Olha o que a Bíblia diz. Todos os guerreiros que estão me ouvindo aí. Aliás, a Bíblia não. Olha o que eu vou dizer agora aqui. O homem normal, comum, vive as coisas uma vez a outra. O sacrifício. Faz uma vez a outra. Mas o homem comum, o guerreiro, vocês não querem que eu fale esse termo? Não é vocês que já estão a aprender aí, os inimigos. Quando eu falo em comum, que é isso? Extraordinário. Sim, o guerreiro faz sempre aquilo que o normal faz uma vez a outra. Nem todos os jogadores de futebol são homens incomuns. Nem todos que nadam, os atletas da natação, têm as mesmas capacidades, habilidades, profissionalismo. Por quê? O segredo, aleluia, está não no dia do jogo, está no treino. A história, aliás, não é história, ele vive no nosso dia. Cristiano Ronaldo treina até a noite, enquanto os outros jogadores, depois de sair do treino normal, comum, com treinador, e eles vão dormir. Outros vão na prostituição, vão beber. E segundo o que eu ouvi, o Cristiano Ronaldo até tem treinador extra. Não é aquele do clube. Tem o seu treinador. Todos podem ter, mas ele passa a noite a jogar, passa a noite a marcar golo, passa a noite a treinar. Sim, assim era um outro jogador do meu tempo, Shaquille O'Neal, Magic Jackson, Mike Jordan. Eles faziam a diferença lá na cesta, não sei como é que se chama, na quadra, porque viviam, muitos deles, noite em cesta. Perdiam sono em cesta. Os outros estavam a ressonar. E no campo, as habilidades eram diferentes. Assim, o crente normal e o crente guerreiro. Todo aquele que luta de tudo deve se abster. Nem deve se apressar com os negócios dessa vida. O outro pode até fazer investimento, pensar em vida comum, mas esse aqui deve se dedicar inteiramente ao serviço de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque, aliás, o facto de você provocar as trevas, você vai te arrepender de teres nascido, mas ainda se deve avançar. Eles vão vir infernar você, mas você diz também: eu também vou vos infernar, porque eles vão vir te amarrar a vida. Vão te atacar. Mas é mentira. É o meio que eles usam para te parar. Depois você estará no outro lado. No outro lado. E aí você vai tocar os tambores e vai saltar e vai cantar e vai dizer: o Senhor triunfou sumamente. Mas Paulo Tarso Santos. Apóstolo, me explica, os gentios vão passar pela grande tribulação ou antes Jesus vai tirar os gentios? Explica. eu sei que você possivelmente é novo no canal, eu vou te responder. Essa pergunta já teve respostas
quase sempre. Eles vos enganaram, os vossos mestres dessa geração. Vai na Bíblia, aliás, na história da igreja. Você vai ver que a geração que fala que a igreja não passará na grande tribulação é essa. Vai estudar os escritos do João Wesley. Você vai ver que João Wesley acreditava que a igreja seria atribulada. Controla a escritura, se deixou do Moody. Vai encontrar, sim, os primeiros pentecostais da América acreditavam que a igreja iria passar na grande tribulação. Vais procurar Jonathan Edwards, Charles Finney, sim, esses todos, George Jeffrey, esses todos, Evan Robert, os grandes que o reino de Deus já possuiu. E na nossa dispensação, no nosso tempo, esses acreditavam que a igreja passaria na grande tribulação. Sabe quando é que isso tudo mudou? No século que passou. O século que passou começou a apostasia da igreja. A igreja apóstata é que prega que a igreja não seria atribulada. Sabe por quê? Eles têm medo de serem provados. Mas João disse, como vocês vão escapar? Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E Jesus disse, serpentes e escorpiões, como escapareis da condenação do inferno? Essa igreja apóstata, de oba-oba, essa igreja apóstata das conferências, esta igreja apóstata dos concertos gospel, antes não existia, a igreja dos concertos gospels, a igreja do Bambila, a igreja da não sei do que, de Mara Maravilha, a igreja do tempo de Edir Macedo, os promotores sociais, os pregadores do dinheiro, os teólogos dessa geração e todos os mestres dessa geração, da doutrina de Cai, como do Benihim e outros falsos profetas, como os grandes promotores sociais, T.D. Jakes, os corruptos maçons, é que vieram introduzir essa doutrina no meio da igreja. Ouviu? E eles procuraram um versículo mal interpretado para eles sustentarem que a igreja não vai passar na grande tribulação. E vou te falar até os dois versículos. Dois versículos. Que eles sustentam que a igreja não seria atribulada. Primeiro versículo. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Segundo Paulo, na carta de Tessalonicenses. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Então virá o anticristo. Eles disseram, essa aqui é a igreja que vai subir com o Espírito Santo. Mentira, mentira, mentira. Paulo ia dizer que a igreja não passaria na grande. Ele dizia, há um que resiste até que do meio seja tirado. Ia explicar, a igreja do Senhor vai subir. Não falou isso. Eles interpretaram segundo eles. Número 2, no livro do Apocalipse, o Senhor diz a uma igreja, e diz assim, porquanto me amaste, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar da tentação que há de vir para tentar todos os moradores da terra. Todos. Agora eles disseram, viu? Está a falar, vou te guardar. E quem que te disse que guardar é não passar na tentação? Jesus ensinou, não nos deixa cair em tentação. Ele não disse, não nos deixa passar na tentação. Não nos deixa cair em tentação. Uma coisa é Deus te guardar da tentação e outra coisa é você ser tentado. Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Para que a tua fé fosse peneirado. Rogou para que Pedro, ao ser peneirado, fosse poupado, para que não se desviasse como Judas Iscariotas. Ouvistes, ó povo da terra, o Senhor nos estava a dizer que a igreja não passaria na grande tribulação. Ele disse que eu vou te guardar da tentação. O Senhor guarda os piedosos da tentação. Guardar os piedosos da tentação não significa não serem tentados, é guardá-los para não caírem em tentação. Não tem mais outro, é isso aí. Quero saber que a igreja vai se passar na grande tribulação. Escuta muito bem. Escuta muito bem. Quando é que os mortos vão ressuscitar? Quando? E os mortos vão ressuscitar primeiro depois do arrebatamento. Sabe quando é que os mortos vão ressuscitar? Na sétima trombeta. Não é antes. Ante a última trombeta. Qual trombeta que Paulo falava? A trombeta, as 7 trombetas,
Glória a Deus. Você sabia que Paulo também viu o mesmo que João viu? Você sabia que Paulo viu muito mais do que João viu? Paulo disse que foi ao terceiro céu. Onde foi João? Paulo foi no paraíso, no terceiro céu. Onde foi João? Mas ele disse que não contou essas coisas, chamou essas coisas de inefáveis, que não são lícitas para falar o homem. Então ele viu. Ouviu? A sétima trombeta é na grande tribulação. Nenhuma trombeta vai ser tocada aqui no tempo da dispensação da graça. As trombetas, sim, e os 7 cálices da ira de Deus vão soar na grande tribulação. E a sétima é a última das 7. E agora veja, os crentes que morreram no Senhor ressuscitam na sétima trombeta. E a Bíblia diz que eles vão ouvir a voz do arcanjo. Sim, a voz do arcanjo, essa trombeta que vai soar na terra para acordar os que dormem desde Abel até o último. Acordem, assim como o Senhor chamou Lázaro. O Senhor vai chamar todos os crentes, todos os filhos de Deus que morreram na esperança da vinda do Filho do Homem, até mesmo os que morreram no tempo do Filho do Homem, no tempo de Emanuel. Acorda! E eles vão acordar. Esse é que se chama a primeira ressurreição. E Paulo disse, nós não seremos primeiro, mas nós vamos ser arrebatados depois deles. Não precederemos eles. Eles serão acordados, ressuscitados, e nós que ficarmos vivos seremos transformados e arrebatados para se encontrarmos juntos com o Senhor nos ares. Ouviu? E como assim a igreja que vai ser arrebatada depois da ressurreição, e a primeira ressurreição vai acontecer no final da grande tribulação, e essa igreja diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E então a igreja vai ser primeiro arrebatada e depois a ressurreição. E tem um falso menino também, pastor aí do Brasil, Penteca, mandou um vídeo, disse, quer responder o apóstolo Marcelino, essa sétima trombeta, a última trombeta que Paulo falava, não são as trombetas do juízo de Deus, é a trombeta da pregação do evangelho. Onde estão escritos que existem trombetas da pregação do evangelho? Existe trombeta da pregação, uma só trombeta, é a única, o evangelho não são dois, só existe. O evangelho acabou. Agora, as fases, os tempos, o século não muda, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã para todo sempre. Ouvistes? Querem interpretar a Bíblia segundo a carne? Vocês vão perecer, porque ele prometeu que aquele que acrescentar alguma coisa na sua palavra, ele vai lhe acrescentar as dores. Aquele que retirar, o Senhor vai retirar a sua parte da árvore da vida, para não entrar no céu. Vocês estão perdidos, a igreja se prepara, porque essa é a prova de fogo da igreja do Senhor. A prova do fogo, a prova de morte. Ainda não foi tentado a ter sangue, e vocês estão a murmurar, estão a argumentar. Vocês precisam ser tentados a ter o sangue, combatendo contra o pecado. Mas Evangelista Daniel Vieira. Mestre, eu estive 21 anos numa igreja e nunca ouvi ninguém a pregar sobre o milênio. Por favor, fale um pouco sobre isso. Não pregaram sobre o milênio porque não entenderam o milênio. Tem outros falsos mestres que estão a dizer que o milênio é agora. Já vivemos o tempo do milênio. Estão a dizer qual milênio? O milênio é agora. Ouviu? Milênio é agora. Não é agora, aliás. Evangelista Daniel, escuta muito bem, meu filho Daniel. É assim. O milênio vai começar depois que terminar a grande tribulação. A grande tribulação termina com Armagedon, a grande batalha. Na verdade, ele não pode ser nem chamado de batalha. Eles é que chamam de batalha. Deus chama de batalha, mas eles podem lutar com Deus? Não. Serão mortos lá em Israel, todo o exército do anticristo, sim, no lugar chamado Armagedon, e todos vão ser fulminados. E o chefe deles, e o adjunto dele, que é o anticristo, os três, né? Satã, anticristo e o falso profeta vão ser presos. Ouviu? Os três. Os dois vão ser lançados no lago de fogo, com suas vidas, seus corpos. E o diabo, que é o pai deles, vai ser lançado no abismo, onde ficará encerrado durante 1000 anos. E neste período de 1000 anos que o diabo Satanás estará preso, vai começar o reino de Cristo na terra. E esse reino não é simbólico, não é uma sombra, não é uma imaginação. Será real.
pois está escrito na palavra do Senhor: envio o meu anjo que irá diante de ti para preparar o teu caminho. Sim. E ele diz: em breve virá o anjo do concerto, que vai se assentar no seu templo. Quando o anjo do concerto esteve na terra, não teve espaço no templo. Ele chamou minha casa, mas não teve nenhum espaço. Ninguém lhe honrou. Era várias vezes ameaçado às pedras. Então, a segunda vinda, ele vai vir se assentar no templo. Aquela arca que estava lá no templo, no oráculo, no Santo dos Santos, que hoje já não existe, vai descer a arca. Desta vez, não mais de madeira, Daniel. É a arca de ouro somente. Essa arca é Jesus. Quando a primeira vez veio de madeira, agora vai vir ouro puro, divindade, Deus conosco. Não mais Deus Emanuel, mas o Deus, aleluia, que está sentado no trono. Sabe o quê? E ele vai se assentar no seu trono, lá no seu templo, para purificar os filhos de Levi em Jerusalém. E esse templo não será edificado pelas mãos humanas, vai descer do céu. O tabernáculo que está lá no céu, que foi aberto, que Moisés viu em visão, e vai descer o tabernáculo, e vai vir, não mais uma tenda, o templo vai vir, glória a Jesus, aleluia, aquela escritura que Davi viu na mensagem, e fez o risco, entregou ao seu filho Salomão, e Salomão fez o templo, no mesmo lugar, onde o pai Abraão ofereceu Isaac, no mesmo lugar, onde Davi ofereceu sacrifício, para que o anjo retirasse a espada na cidade de Jerusalém, na era da Araúna, no mesmo lugar onde Salomão edificou a casa do Senhor, no mesmo lugar, no Monte Moriá, é onde o Senhor vai descer, e o templo vai descer e vai se estabelecer, não construído pelas mãos dos homens, mas sim pelas mãos de Deus, e assim o Senhor vai reinar na terra durante 1000 anos, falso profeta, o pai dele, o antigo chefe dele, anticristo, e o pai dele, Satanás, presos, e Cristo vai reinar durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, importa que Satanás seja solto por um pouco de tempo para provar os homens que habitarem. Os que viverem na terra durante os 1000 anos terão corpos físicos, excepto os que ressuscitaram e também os que foram arrebatados à igreja de Jesus. Mas os outros que resistiram à fúria, quer de Deus como a fúria de Satanás, na grande tribulação, sim, vão ser o povo do Senhor. E esses serão governados por Jesus Cristo e pela sua igreja. Muitos dos cristãos serão governadores, reis em várias cidades, segundo os talentos que cada um desenvolveu. E assim Cristo reinará, e os povos da terra vão render glória àquele que estará no trono, lá em Jerusalém. O Pai estará no céu e o Filho estará na terra. Este é o reino do Filho de Deus. Sim, depois dos 1000 anos, o apóstolo Paulo disse que ele vai entregar o reino ao Pai. Aleluia! E assim ele também vai se sujeitar ao Pai, e não terão mais 2 reinos. E assim o Senhor vai destruir os céus e a terra. A terra vai ser enrolada como uma cortina, e o céu e a terra vai queimar todos os elementos, e o Senhor vai criar um novo céu e nova terra. E João viu no novo céu e nova terra, e na nova terra não viu o mar. E aí uma voz soou: eis aí o tabernáculo, e Deus vai habitar com os homens. Ouviste? Mas há um milênio, há um reino de Cristo. Sim, Jesus já reina, mas esse reino importa que seja implementado de maneira física e literária. Jesus não terá corpo físico, é um corpo glorificado. A igreja não terá corpo físico, terá um corpo glorificado, mas o corpo glorificado, ele coabita nas 2 dimensões. O corpo glorificado vive na terra, o corpo glorificado vive no céu. O corpo glorificado come na terra, o corpo glorificado come no céu. Sim, mas a diferença é que o corpo glorificado não vai no banheiro, Daniel. O corpo glorificado, tudo o que ele consumir é absorvido para a vida. Para a vida. Por isso Jesus comeu mel e peixe, o ressurreto, depois que subiu das tumbas da morte. E ele disse: está aqui, sou eu, vosso mestre, tendes alguma coisa aí? E eles comeram. Sim, a única diferença, o corpo glorificado não entra na porta, se ele quiser entrar na parede, entra. E Jesus apareceu com as portas fechadas. O corpo glorificado não dorme, porque ele já cessou da carne e do sangue. O corpo glorificado pode ser visível, enxergado, tocado, mas porém, no seu sangue, aliás, no seu órgão, ou nas suas veias, não corre mais sangue, mas corre as águas vivas, porque todos os ressurreitos, como disse Jesus, serão como anjos, já não serão mais carne, e não podem
podem casar, nem se darão em casamento. Ouviu o corpo glorificado? Serão como anjos, espírito, mas com um corpo glorificado. E os homens verão, e o Senhor será chamado. O Senhor está ali. Então a cidade de Jerusalém vai mudar o seu nome. Jerusalém muda o nome na grande tribulação. O anticristo vai mudar o nome de Jerusalém, de Sodoma e Egito. E quando Jesus vier, a cidade vai ser chamada. O Senhor está aí. Jeová Sama. Ouviste? O Senhor está ali. E ele vai habitar em Jerusalém para reinar durante 1000 anos na terra. E os homens vão viver muitos anos, porque a causa dos anos diminuídos dos homens é o pecado. E o pecado será diminuído, não vai ser extinto da terra. Ainda haverá pecado, mas em condições muito pequenas, porque o diabo, o pecador dos pecadores, o inimigo, o acusador, o incitador, o tentador estará preso. E se o diabo estiver preso, então a terra vai repousar dos seus sábados. 1000 anos, e os homens que pecarem, diz o profeta Isaías, todo aquele que pecar vai morrer com 100 anos, e quem morrer com 100 anos, morreu jovem, e a idade dos homens no milênio será de uma árvore. E sabe, Daniel, qual é a idade de uma árvore? 1000 anos. Oh, aleluia! A árvore que os portugueses encontraram no Banza Congo ainda está lá. Os portugueses ficaram aqui mais de 500 anos, né? E eles ainda encontraram, ainda está lá. Sim, glória a Jesus, 1000 anos, e os homens viverão aqui, glória a Deus, e depois serão obrigados a serem provados. Por isso Satanás sairá, porque aquele povo, muitos deles nascerão no milênio, não conheceram as coisas, nem passaram na grande tribulação, então serão obrigados a ser provados. Haverá rebelião, mas a rebelião será destruída e o diabo será preso, onde já estará o anticristo e o falso profeta. E assim vai acontecer o juízo final. E todos os povos da terra serão congregados num trono que será levantado. E o que estava sentado no trono não se achou o seu lugar nem no céu nem na terra. A terra não lhe chegou. E ele se assentou. E se abrirão os livros. Os livros, não o livro. Os livros. O livro das obras e o livro da vida. E todos os mortos foram chamados, porque na primeira ressurreição, todos aqueles que não foram salvos não ressuscitaram. Agora serão chamados para virem ser julgados. Até anjos caídos serão julgados aí. E Paulo veio, vós não sabeis que julgareis os anjos? Sim, anjos caídos. Todos vão ser julgados segundo as suas obras, para serem julgados como homens, para serem condenados como espíritos. E aí vai soar uma voz que vai dizer: tragada foi a morte da vitória, porque quer a morte, quer o inferno serão lançados no lago de fogo. Tragada foi a vitória na morte. E a mesma voz vai repetir: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Pois o último inimigo que será aniquilado é a morte. Então virá o fim. Novos céus e nova terra. Não haverá mais pecado na terra. Todos os pecadores, todos os demônios, os anjos caídos, Satanás no lago de fogo e os eleitos no tabernáculo de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amém? Daniel. Glória a Deus. Apóstolo, o que significa sonhar com nuvens claras e escuras descendo na terra? São demônios. É as tribulações que você está vendo aqui. Os poderes das trevas se abaixaram, abandonaram os lugares celestiais, abaixaram para vir perturbar a terra. Mas também não estão a ter sucesso em parte. Em parte estão a conseguir perturbar a terra por causa dos seus pecados, mas eles estão a levar no focinho, como falava um homem aqui dessa terra, que os antimotins estão a levar no focinho. Estão a levar no focinho, estão sendo jogados, aleluia, no abismo. Essas nuvens estão a representar poderes das trevas para tribulações, e eles estão a congregar as nuvens literárias para destruir a terra. Por isso estão a cair chuvas anormais, para inundar a terra, para destruir cidade, para matar pessoas, para destruir a agricultura. As culturas estão a ser destruídas. Onde cai chuva, está a cair chuva com pedras que até estão partir vidro dos carros, coisa nova na terra. Os carros que ficam fora vão encontrar lá todos os vidros partidos. Pedras grandes estão a cair do céu. Bum, bum, bum.
Ainda não são aquelas pedras aí, aleluia, glória das cometas que estão lá no céu. Não, essas aqui ainda são as pedras, o gelo. Ou então a chuva no estado sólido, a água no estado sólido. Mas eles estão a ser ajuntados para destruir. As nuvens grossas estão a cair, até estão a aparecer coisas estranhas na terra. Você não está vendo nas redes sociais, aparecem nuvens. Você pode até pensar, não, isso aqui é coisa da internet. Nuvem estranha. O sol desaparece, as cidades desaparecem. As nuvens que andavam lá em cima, agora estão a baixar os prédios dentro da nuvem. O povo a fugir. Nuvens de poeira, nuvens de poupa-chuva. É incrível. Sinais nos céus e na terra. E ele prometeu fazer isso. Eu vou mostrar sinais nos céus e na terra. Sangue, fumo e fogo. Mas que nesse momento mesmo também que ele prometeu. E há de ser que naquele dia, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Nuvens negras. Tribulação na terra. Aflição. Gemidos. Dores. Você está a perguntar o que já está acontecendo. Você já está a ver o que está acontecendo, não são coisas do amanhã. E eles disseram, esse aqui está a ver uma visão de muito tempo. E Deus falou ao profeta, diz a eles que a palavra que eu falar vai acontecer. A minha visão agora não será requerida, terá o cumprimento imediato, imediato, imediato. Mas... Apóstolo, por favor, as pessoas dizem que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Explica-nos com mais profundidade. Mentira, mentira, mentira. Deus aborrece o pecador. Porque Deus não vai julgar o pecado. Deus vai julgar o pecador. Deus não mata o pecado. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver que o pecado foi morto. Até a morte e o inferno vão ser destruídos. Mas o pecado nem aparece aí. Só vimos que alguém venceu o pecado. O pecado é o quê? O pecado é um ato. Quando um criminoso mata, viola uma criança de meses, é o crime, é o ato que ele cometeu que a polícia vai prender, ou o pecador, o criminoso? Não, me respondam. Que sabedoria. Não, o altamente perigoso assassina uma família. Quem foi condenado? Quem foi condenado no Brasil? É os crimes ou Lázaro? A polícia matou o crime ou o criminoso? Então, como Deus vai amar o pecador? Como é que Deus vai amar o pecador se ele aborrece o pecado? Quem comete o pecado não é o pecador? Se ele aborrece o pecado, também aborrece o pecador. Eles vos enganaram. Essa doutrina veio do inferno para o pecador sustentar salvação. Essa doutrina foi ensinada na terra através de Satanás aos mestres falsos americanos, brasileiros e outros do povo da terra, para dizer assim, na verdade não são brasileiros. Brasileiro importa na América e Brasil importa em outros países da terra, como a África, a Europa. Ouviu? Deus ama você. Como é que Deus vai te amar se a Bíblia diz que eu amo os que me amam? Ah, não, isso é na lei. Jesus repetiu essa palavra, se vocês nunca viram. Aqueles que guardarem a minha palavra, estes são os que me amam. E os que me amarem serão amados do meu Pai. E nós viremos até ele e faremos morada. Eles vos enganaram. Cuidado, Deus aborrece os pecadores. Deus detesta os pecadores. Por isso ele está os matando. Ouviu? Se ele os amasse, não os mataria. Como pode Deus matar aquele que ele ama? Como? Por que eles estão a morrer? E vão para o inferno? Porque Deus não os ama. Por causa dos seus atos. Ai, e você vai me vir com teu versículo solto, mal interpretado. E Deus amou o mundo. O mundo. Ao mundo do pecado e ao mundo cósmico. Aonde estão os homens. Também entende essa linguagem? Ouviu? Quando se chama do mundo, chama-se do sistema desse mundo. O pecado. Mas também tem um mundo que é o planeta Terra. Ou então o universo. E dentro desse planeta Terra tem os homens. Deus amou o mundo. Calma aí. Mas não falou Deus amou os pecadores. Deus amou o mundo. Antes que houvesse o sacrifício de Jesus, Deus projetou vir salvar os pecadores. E assim deu o seu Filho unigênito. Mas a salvação não está até a metade do versículo. Se prestem atenção. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Ninguém está salvo no mundo. Ninguém. Mas no mundo haverá salvação com a resposta. Para que todo aquele que nele crer
não pereça. Isso já é outra coisa. Ouviste? O amor de Deus para com o mundo não salva o mundo. O mundo é salvo quando eles participarem, cooperarem, responderem a esse amor. Como? Crer de coração. E quem crê de coração ama. Quem ama, guarda a palavra de Deus. Eu preguei hoje a respeito do véu que está nos crentes religiosos, os pentecas, os adventistas, os sabadistas, os testemunhos de Jeová, pentecostais, IESA, IEBA, católica, batista, tudo que é cristão, para não falar das religiões orientais, ocidentais, não sei o quê, católico, tudo tem sentidos endurecidos. Sabe por quê? Porque eles têm um véu no coração. E quem tem um véu no coração tem sentidos endurecidos. E quem tem sentidos endurecidos tem cegueira espiritual. E Jesus diz: aconselho-te, compra de mim colírio, ó cego. Unge os teus olhos para você poder ver. Como? Esses crentes estão nas igrejas a serem enganados, mas eles não sabem que estão a ser enganados. Estão a defender a morte. Lutam, defendem o pedófilo pastor, a doutrina de demônios, o apóstolo do diabo, o bruxo. Por causa da cegueira, eles não podem entender nada, coitado. Cegueira. Mas o dia que eles se converterem, então o véu será retirado dos seus corações. E quando o véu for retirado dos corações daqueles que eram filhos do maligno, se tornam filhos de Deus. E se tornarem filhos de Deus, agora vão experimentar isso. Deus é Espírito. Aonde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que significa isso? Vão ser livres. E seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque receberam o Espírito do Filho de Deus. E se tornaram filhos de Deus. E se tornaram libertos. Libertos de quê? Do demônios? Você pode ser liberto do demônio e você ainda é escravo. Porque a maior escravidão não é possessão maligna. Porque a possessão maligna tem uma causa. A possessão é consequência. Tem uma causa. E qual é? O pecado. Aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. E o escravo vai ser expulso da casa de Deus. Seu Filho vos libertar. Libertação de quê? Do pecado. Verdadeiramente sereis livres. Essa libertação aqui. Aonde está o Espírito do Senhor? Há liberdade aí. Porque o homem recebeu o Espírito do Senhor e ficou livre. E o Espírito vai lhe guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. E as coisas velhas ficarão para trás. E tudo se fará novo. E alguém diz: nova doutrina na terra. Não é nova. Foi esquecida. O caminho foi entulhado por causa do pecado. E eu estou somente a desbravar os territórios e abrir o caminho. Abra a ala para o povo passar. Remova as pedras. E o machado está posto à raiz das árvores. Corta as árvores infrutíferas, que são um problema para o povo. Mas Arnaldo Costa, apóstolo, a morte e o inferno são entidades assim como Satanás? Por favor, explique com mais profundidade. não. A morte, sim. Preste atenção. O inferno é a cadeia. Não pode ser uma entidade. Mas, no mundo do espírito, as coisas espirituais têm vida. Se você não sabia. Então o inferno dilata, o inferno aumenta, o inferno suga as pessoas. Por isso ninguém consegue escapar do inferno. Não pense que os demônios estão a vigiar para que as pessoas não fujam do inferno. Porque as mesmas portas na qual as pessoas entram no inferno, elas estão abertas para as pessoas poderem sair. Mas por que não conseguem sair? Porque o próprio inferno, quando alguém tenta escapar, o próprio inferno lhe suga. O próprio inferno tem vida. Lhe volta lá. Não precisa demônio para ficar a vigiar. Sabe que todo que entrou no inferno é um pecador. Todo pecador já não sai. O próprio inferno se defende, atraindo as pessoas, engolindo as pessoas. Óbvio? Mas não significa que é um espírito, que é um demônio. Agora, existe a própria morte. Mas existem também espíritos de morte. Isso é outra coisa. A morte, sim, essa é uma entidade. Essa existe. Por isso, quer ele, quer o inferno, vão ser lançados no inferno. Quer dizer que
Ele é o príncipe dos espíritos da morte. Mas também ele também tem o seu príncipe. E o príncipe da morte, ou então o chefe de tudo, é Satanás. Ouviste? Mas, Jackson Domingos Carlos, apóstolo, será que o catolicismo está na dimensão 10 e o islamismo foi até que dimensão? Essas setas têm maior proeminência no mundo. sim, meu filho. Controla. Se você avaliar o mundo espiritual em quantidade, você reprova. Sabe qual é a maior religião do mundo? Em massa, em número, é o budismo. Por causa daquele território que tem mais gente. Só na Índia, parece que não sei quantos por cento da população mundial. Tem lá uma parte. Não, os indianos não são budistas, mas tem lá budistas. Não em grande quantidade, por causa da fronteira com as nações originais ou criadores do budismo. Vais encontrar a China. Não sei quantos. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. Já imaginou? Só 2 bilhões estão na China. 1,5 bilhão estão na Índia. Segue o Japão, uma nação populosa. Não sei se tem mais de 100 ou 200 milhões de habitantes. Vem as Coreias. Vem aquelas nações todas aí. Singapura, Malásia, Tailândia, todas aquelas nações aí. Então a maioria da população do mundo está concentrada aí. Depois é que vem os Estados Unidos da América, né? E a Europa a seguir. A África, coitada. É um continente, todos foram massacrados, despovoado. Ok. Então, você vê que o budismo tem mais gente do que o islamismo, do que o catolicismo. É só investigar, você vai ver. Quase 90% do povo chinês são budistas. Japoneses são budistas. Coreanos são budistas. Ouvistes? Mas ainda assim, no nível espiritual, ele não é a mãe. Por que a Igreja Católica ele se chama de mãe? A mãe de todas as prostitutas da terra. Então uma filha não pode ser maior que a mãe, Jackson. Um filho não pode ser maior que o pai, espiritualmente falando, nas hierarquias espirituais. Então, a Igreja Católica é a mãe de todas as religiões diabólicas do mundo. Não importa se não saiu do catolicismo, mas ela é a mãe. E agora, o que você acha? Estaria em que nível? 10. Chapa 10, Jackson. Controla o islamismo. É incrível como eles afrontam, perturbam, impõem na terra. Até nações poderosas se rendem a eles. Não se render porque eles se humilham a eles, mas tem que deixar. Tem medo, porque adotei a religião mais assassina que eu já vi na história da humanidade. Sua origem é assassina. E até hoje. Todos esses muçulmanos que você está vendo aí são mentirosos. Eles estão a dizer que eles são pacíficos. Não, aqueles são extremistas. Mentira. Todos são extremistas. A própria doutrina é mesmo assim. É a defesa da integridade. E com guerra, com armas. O Maomé, para ele ocupar aqueles territórios todos, não foi pregando a doutrina dele. Foi ocupando os territórios. O que você esperava? Eles todos... Uns não falam que eles querem guerra, mas financiam os que estão na guerra. E o mundo todo a tremer com eles. Ouviu? Ontem se era Israel o problema, agora já é o Islão. Mas não deixa de ser Israel por causa do conflito que o tal Islão tem com eles. Agora veja, escuta muito bem, Jackson. Depois do catolicismo, na religião está o islamismo. Já sabes, agora podes entender em que nível estão. 9. Estavam a trabalhar para tentar chegar a chapa 100. Se você não sabia. Porque todos que estão embaixo é como no reino de Deus. Você pode crescer.
Depende de você. E eles crescem quando eles fortificarem o trono, o pacto. E o pacto é fortificado através de derramamento de sangue. Assim como os africanos estavam a lutar, não sei se já conseguiram esse tempo todo aí, estavam a lutar para recuperar o trono da magia negra da Índia. Tem que fazer maior sacrifício. Porque eles, para serem maior, fizeram um grande sacrifício que eles levou até aí. Então você, para chegar lá, tem que fazer muito sacrifício. Não é de uma vez. É muito sangue, e eles queriam, isso é o desejo deles, ocupar o mundo. Eles queriam tomar o controle do mundo através do crescimento espiritual, dos pactos de derramamento de sangue e entrarem na chapa 100. Eles tornaram o catolicismo. Mas não vão conseguir. Não somente o catolicismo é profético, que ele vai chegar até o fim, a mãe de todas as prostitutas, e porque também o reino se manifestou na caminhada. E já tombaram, Ouviu? Por isso você vê que é difícil um muçulmano se converter ao cristianismo. É possível você encontrar um que pulou, mas mesmo entra na sinagoga de Satanás. Quer dizer, o que é que acontece? Sai no Islão e diz que eu era islamita, agora sou católico. Fugiu da chuva e foi para a água, para o rio. Qual é a diferença que é? Molhou na mesma, ou continua a molhar. Então, não é fácil, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas, Adão Souza, apóstolo, a Bíblia diz que ninguém fala Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Porque hoje em dia muitos falam Senhor e são feiticeiros, falsos profetas. Explica com profundidade sobre isso. então, você já explicaste tudo. Você não sabe que na Bíblia existem homens que dirão Senhor, Senhor, e o Senhor vai lhe dizer nunca vos conheci? Está aí a resposta. Naquele dia, eles vão aparecer para dizer Senhor, Senhor, em teu nome, nós fizemos isso e aquilo. Qual é a resposta? Nunca vos conheci. Como alguém que chama Senhor, que toda a vida dele chamou Senhor e nunca conheceu Deus. Cuidado com a Bíblia, rapaz. Ouviu? Vocês praticaste a iniquidade, pois está escrito, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A própria Bíblia diz que Jesus chamou aos judeus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Será que esses judeus chamavam no Espírito de Deus? Será que esses falsos profetas que profetizam hoje e que o Senhor vai dizer no dia do juízo, do trono branco, que eu não vos conheço, eles falavam no Espírito do Senhor? Não. Existem os paredes branqueadas, existem os cemitérios, ou então as sepulturas caiadas, existem os copos, ou então os pratos, limpo por fora, sujo por dentro. Aquele que fez o interior, também fez o exterior. Santo por dentro, santo por fora. Os hipócritas mostram santidade por fora, enganando as massas, dizendo, o meu Senhor, eu amo o Senhor, a minha vida ele transformou em feiticeiro. Então o diabo, Satanás, se transfigura em anjo da luz. Não deixou de ser diabo. E como pode um diabo se transfigurar em anjo da luz? Porque ele é mentiroso, pai da mentira, e ele faz isso sempre. Anjo das trevas, que se faz passar, se transfigura. Não pense que ele fala, eu sou anjo da luz. Não, não precisa falar. Deixa a negrura, a cor preta e aparece aquele resplendor de anjo para enganar o crente neófito. Ouviu? E vai vir Satanás como anjo a dizer, pode trair o teu marido, porque eu sou anjo que estou a falar. Eu estou a servir lá no céu. Deus me mandou para você deixar o teu marido e casar com o irmão fulano. O neófito vai fazer isso. Mas aquele que conhece a verdade sabe que Deus é o primeiro que vela pela sua palavra para cumprir. E o anjo que é enviado de Deus não desobedece a Deus. Ouviu? Entendeste? Cuidado! Vai lá com essa teoria aí, porque como a Bíblia diz, ninguém fala no Espírito do Senhor, que ninguém fala que o Senhor Jesus é Senhor, senão no Espírito de Deus. Sim, no Espírito do Senhor, falando que Jesus é Senhor. Mas os que estão no Espírito do diabo também falam que Jesus Cristo é Senhor. O próprio diabo crê em Jesus, você não sabe. E os demônios creem em Jesus, mas ainda assim continua demônio. Eu vejo um demônio na sinagoga e disse, Senhor,
vieste nos atormentar antes do tempo, reconheceu Jesus. E até ele chamou ele. Eu vejo a casta, ou então a legião no Gadareno a gritar: não me atormentes, eu sei quem é você. Ouviste? Mas não deixaram de ser demônios. Mas Já era grande. Apóstolo, as religiões satânicas também têm suas dimensões? já expliquei agora aqui. Todas as pessoas que servem a Satanás, que conhecem as profundezas de Satanás, existem os mesmos níveis no lado de Deus. Eles são a fotocópia, o reino da imitação. Então imitaram tudo. Quer homens, quer nações, visto até nações estão fundadas sobre tronos. Por isso você vê tem nações mais poderosas que as outras. Pensa que é o quê? É por causa de quê? Ai, não, eles desenvolveram. Por que desenvolveram? Por quê? Tem nações que estão no topo da hierarquia satânica e as outras estão embaixo. E aqueles outros são escravos das outras nações. Vê, por exemplo, os americanos. Maltrata. A China não quer receber o poder dos americanos. Não vai conseguir por quê? Nem mesmo os massacres de Mao Zedong, nem mesmo os massacres não sei de quem, de Chen do comunismo soviético ou russo, não sei, comunista chinês, não conseguiram alcançar o nível que os americanos atingiram. Por isso eles vão atacar a América e vão ser derrotados. Porque o mais velho sempre vence o pequeno. E o pequeno é enganado por Satanás. Ele diz: você vai conseguir. Assim como nas eleições. O diabo já sabe quem será o presidente da república. Mas ele não diz o outro vai fazer pacto. Não vais ganhar. Não, calma aí. Tem lá os dois opositores com proeminência. Um vai na China ou na Índia. O outro vem na África. Ou os dois vão lá. Uns até se encontram. Ou está a sair ou está a entrar. Mas ele nunca vai falar ao perdedor que você não adianta, desista. Olha o que ele fala ao perdedor: vais ganhar, faz um grande sacrifício. E ele faz. Só que chega aí e depois perde. Por que ele não avisa? Porque o que ele quer é almas, ele quer é sangue. Ele vai fazer guerra, sabe que os chineses vão perder a guerra, mas eles incitam. Não aceitam isso, isso é abuso. Recuperem esse reino. E ele é pai da mentira. Vamos entregar agora o reino. Ele enganou toda a sua vida, Savimbi. Satanás. Enganou Savimbi, você que é estrangeiro, Savimbi foi um outro homem, um outro partido que fez guerra aqui em Angola. Foi enganado por Satanás. Satanás dizia: aumenta mais o pacto, mais sangue, vais ficar lá, presidente da república. Desta vez, quando assustou, morreu. O diabo é mentiroso. E as religiões mundanas, diabólicas, estão em níveis, por isso tem outras mais poderosas. Quem é que consegue afrontar a católica? O único que está a conseguir afrontar a católica sou eu. Ninguém na terra. Não estou a falar, você fala aí, não sei o quê. Tenta só insistir a pregar contra a igreja católica. Serás assassinado na terra. Por quê? Eles mandam no mundo. Eles embebedaram o mundo com seu veneno. Eles dão ordem até aos reis. Eles ameaçam os reis. Ouviu? Dizem assim: vamos te arrancar dali. E o rei diz: eu quero ver. Eles não usam nem arma para arrancar um rei. Não usam. E não pensam que vão falar no povo, não lhe votam. Nada. Tem seus métodos. Eles vão invocar Satanás. Satanás, tira aquele homem dali. Satanás vai lhe matar. Ouviu? Nem qualquer feiticeiro que chama Satanás na terra. Mas o Papa Francisco hoje mesmo passa a noite a invocar: Satã, 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 Satã vai vir. Me chamaste por que, Francisco? Quando o João Bento XVI veio em Angola, Satanás esteve aqui em Angola. Aqui em Angola, no aeroporto 4 de fevereiro. E o diabo recebeu a sua mulher. Levantou as mãos e lhe recebeu. E a nação estremeceu. Ouvistes? Sim. Quando eles vieram anunciar a guerra, a mulher e o marido anunciaram a guerra. Eduardo Santos: tem guerra na terra. Tem guerra, estás a dormir? E o quê? O que é que está a passar? Tem guerra! O como? Tem um magrinho aí, você não pode imaginar. Está vivo com muita força. Não, vai acabar com ele. Esse é diferente. Esse desceu do céu para a terra. Oh, como assim? Sim. Não, vou lhe matar. Ele não morre. Se tentares, faz o pior. Vão te ferir, como feriram Herodes. Vais morrer, antes de morrer os bichos vão sair.
Ai, agora, vou fazer o quê? Fica em silêncio. Tem outros que estão a lhe atacar. Aleluia! Glória a Jesus. E os outros estão a atacar, está onde? Tem que fugir, porque Deus é fogo consumidor. Ele nunca perdeu batalha nenhuma, nem guerra. Já vamos terminar. 1 hora e 10 minutos. Ainda tem, né? Ok, vamos aí. Dá boa. Apóstolo, como conseguir unção de cura para ter autoridade de curar as pragas que virão até 2029? Queres conseguir a unção? Entra no meu ministério. Entra nessa igreja aqui. E você vai receber a unção da cura. As folhas da árvore da vida. Numa proporção inferior. Queres aumentar? Depois de você entrar, ore e jejue. Quanto mais você orar, mais o Senhor vai te agraciar. E não pense que é orar e esperar já a mudança. Orar sem cessar. Só o facto de entrar já recebe. Todos os obreiros que entram aqui nessa igreja já recebem a unção da cura. O dom da cura. Por causa do mestre deles que recebeu. O pai abençoa os filhos. O maior abençoa os filhos menores. Sem contradição nenhuma. Estás num outro lugar? Não vais conseguir. Não vais. Sabe por quê? Não é fácil você vencer os poderes das trevas que foram armados nas nações. Número 1. Número 2. Deus não é Deus de confusão. Já manifestou o reino na terra. E todos têm que entrar no reino. E acabou. Bem respondido. Todo o teu esforço que você fizer aí, vai terminar até na corrupção. Teu pastor é feiticeiro, é corrupto. E você está lá a orar, a jejuar. E ele mesmo vai começar a te combater. Vocês ouviram o testemunho de hoje? De uma jovem que morreu durante 30 minutos. E quem é que lhe levou, estava para lhe levar no inferno? É o seu pastor. O seu pastor. Ouviste? E teve que ser chamada. Volte! E essa voz tem poder na terra. E eles têm que soltar ela. E voltou no corpo. Os médicos fugiram. Começou uma nova fase na terra. E ele falou aos seus discípulos. Aleluia. E ele lhes deu poder. Curar os enfermos. Limpar os leprosos. Ressuscitar os mortos. E expulsar demônios. Está vendo? Esse nível aí do poder. Você não pode entender isso. Mas, Apóstolo, como sairmos das sinagogas dos falsos profetas, se lá são verdadeiras cadeias? Ajuda-nos. eis agora, a voz está a clamar na terra. Por isso você está aqui a ouvir. Não tens desculpa. Não tens desculpa. Não tens desculpa. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Os outros que ainda não ouviram, ainda têm desculpa. Têm desculpa. Ainda não estão a ser chamados. A voz, ou então a ordem é essa. Sai do meio deles, povo meu. Todo aquele que ouvir essa voz e não sair, vai ser como a mulher de Ló. Será culpado pelo seu sangue. Viu? E os anjos falaram a Ló: depressa, apressa-te. Tira tudo. Tudo até não. Todos os seus. Não mandou tudo. Deixa tudo. Tira. Não havia tempo de levar calça. Agora, às pressas. Ninguém olha para trás. E eles obedeceram. Mas pelo caminho, a mulher desobedeceu. Lhes foi dito: não olhe para trás. E eles olharam para trás. Todo aquele que toca no arado e olha para trás, não é digno no reino. E hoje, você está preocupado, aí como é que fica a banda? Eu dirijo a banda. Essa menina dirigia também 5 igrejas com a falsa intercessão. Intercessão. E saía da igreja da intercessão com o corpo todo pesado. E ele pergunta: por quê? Eu falei:
Na igreja do diabo você vai interceder quem? Pastor feiticeiro, Jorge Tadeu bruxo, maçom. O que você esperava? Sai do meio deles, povo meu. Vou repetir. Sai do meio deles, povo meu. Você ouviu? Foste chamado. Você ouviu? Foste vocacionado. E o apóstolo Paulo disse: sede fervorosos no espírito a servir a Deus e não vagarosos no cuidado. Cuidado. Estás a dizer amanhã, amanhã. Eis que ele vem. Ele quem? A morte. Como um ladrão. E é um ladrão. Como um ladrão. E não avisa. Essa moça quase que caiu nas tumbas da morte. Mas louvado seja o nome do Senhor. Hoje ela vive. E você? Se uma escapou, outros não escapam. Pois ele se compadece com quem ele quiser se compadecer. E ele endurece a quem ele quiser endurecer. E ele também escapou porque alguém intercedeu. Sai do meio deles, povo meu. Agora. Vocês estão a ouvir a voz agora. Não endurece os vossos corações. E vou ficar aonde? É melhor você andar sozinho do que andar na sinagoga de Satanás. Você anda a pensar que você está a caminhar para o céu? Você está a ir para o inferno. Pior ainda. Porque a religião faz homens pior do que o inferno. Gera filhos pior do que o inferno. A religião gera hipócritas. A religião gera orgulhosos. Ela é templo. Ela é templo. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Deus. E ele falou: vosso pai é o diabo, porque vocês são pecadores. Viu? Sai. É melhor você andar sozinho com Deus do que andar numa multidão sem Deus que vai cair na cova. Condutores cegos, guiando um rebanho cego. Ambos vão cair na cova. Foge! Nem que você vai fazer da igreja aqui, na voz do que clama no deserto. Não é aqueles mensagens todas aí. Você vai dizer: aí você está a puxar a brasa na tua sardinha. Você está a pensar que o nível espiritual que eu alcancei, alguém alcançou nessa geração? Ninguém, nem Paulo. Estou a falar do nível para te falar que o que eu vi, ninguém outro viu. O que eu vi, ninguém outro viu. Quando mais é o nível espiritual, mais conhecimento, mais intimidade, mais sabedoria, mais revelação. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quer dizer que eu estou a falar, como diz o português, é verídico. É verídico. É verídico. É verídico. Não brinque não. Continua na igreja do falso profeta para você ver. Falso profeta é carcereiro do inferno. Religião é porta do inferno. Cuidado com as portas do inferno na terra. A religião leva mais gente no inferno do que o futebol. A religião leva mais gente no inferno do que o feitiço. A religião leva mais gente no inferno do que qualquer coisa. Sai do meio deles. Mas Virgínia Cambula. Apóstolo, por que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens? não será. É semelhante. Ouviu? Escuta muito bem, vou te falar. Para você te fazer entender a tua pergunta, eu vou te explicar o que significa o significado dessa parábola. Muitos dizem: isso é parábola. Toda parábola que Jesus contou é um fato. Usou as coisas, a linguagem humana, as coisas da terra, para fazer passar a mensagem. Isso é sabedoria. A sabedoria dos antigos é falar enigmas. E os enigmas, ao serem interpretados, você tem a verdade dos fatos. Por que tu lhes falas em parábola e nós nos falas abertamente? A vós é vos dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles eu lhes falo em parábolas, porque são incrédulos, para que eles, mesmo ouvindo, não entendam, e assim não vão crer, e assim não vão ser salvos. Mas como vocês crescem, então eu vos explico os enigmas. Parábola. As 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O que é uma mulher virgem? É uma mulher que não experimentou sexo. Espiritualmente, no mundo dos homens, o que é que significa ser virgem? Santo, puro. Sem a santidade
ninguém verá Deus. Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. E Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus, o reino dos céus. Pode ser chamado reino de Deus, reino dos céus, reino do Filho de Deus, reino de Cristo. É o mesmo. É verdade, há diferença entre o reino de Deus e o reino do Filho de Deus. O reino de Deus, o Pai, e o reino do Filho de Deus, o Filho como Rei. Nesse momento, o reino de Deus, o seu trono é no céu e vai continuar lá. E o reino do Filho de Deus, seu trono provisório está no céu. Provisório. Alguém me perguntou do milênio, né? Agora está aí a resposta. Um dia, o reino do Filho do Homem vai descer para vir na terra. 1000 anos. Depois vão se juntar os dois reinos. E só vai existir um reino só. Depois do milênio. Agora, apesar que o reino de Deus, o trono do Filho de Deus, o trono subentendidamente e provisoriamente está à direita do poder, assenta-te à minha direita, ouviu? Até que ponhas os teus inimigos, que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está à direita do trono do reino do Pai. Um novo trono se estendeu e os anjos ficaram admirados. 2 tronos? Como assim? E ele disse: eu e o Filho somos um. Glória a Jesus! Presta atenção. Feito isso, o reino do Filho de Deus abrange a terra toda, o universo, claro. Mas tem a sua prominência na terra para salvar os homens. E quando ele veio, disse que o reino veio. É chegado até vós o reino dos céus. Por que o reino dos céus veio na terra? Veio para salvar as pessoas. Por isso os salvos são chamados os filhos do reino. Quem entra no reino está salvo. Ok, está aqui entre nós. Subentendidamente, ou então no espírito aqui, literalmente lá. O trono. Agora veja. E ele disse que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O número 10 representa o reino. E a igreja é o reino do Filho de Deus na terra. Ou então o reino do Filho de Deus se manifesta na igreja, não no mundo. Não é nos governos da terra. Os governos da terra é o reino desse mundo. E o reino de Deus é a sua igreja. E não é a igreja apóstata. A igreja apóstata, se um dia foi igreja de Deus, o reino de Deus saiu. E entrou o mundo, que é o reino do mundo. O reino do diabo. Ouviu? Por isso, aparecem as 10 virgens, a igreja. E eles caminharem, estamos numa caminhada. E Paulo disse que nós somos atletas cristãos. E a Bíblia diz que há um caminho. O caminho serve para quê? Para caminhar. Eu sou o caminho, Jesus. Para fazer o quê? Para brincar? Para sentar? Não, é para caminhar. Caminhar para onde? Para Nova Jerusalém. Já entraste no reino aqui na terra, mas o fim da caminhada é no céu. Ouvis? Mas estas 10 virgens aparecem agora a andar à noite. Quando é que será noite? Se a igreja é a luz do mundo. Se a igreja é a lâmpada de Deus na terra. E por que agora estava a andar de noite? E a noite é trevas. Será que a igreja se corrompeu? Não. Vou te falar o porquê. Ele andava de noite. Por que à noite? Porque estavam com a candeia. Só se acende a candeia de noite. Jesus falou: vem noite, que ninguém vai trabalhar. Essa palavra de Jesus, quando morreu. Foi noite. A luz estava no inferno. A luz do mundo. Mas para a igreja, essa noite será a grande tribulação. Resposta para quem disse que a igreja não vai ser atribulada. E eles andavam à noite. Por que será chamado noite a grande tribulação? Porque é o reino pleno de Satanás, sem o reino de Deus na terra. O reino se retira, a igreja fica. E a igreja fica para quê? Quando o homem é levado para o deserto, é assim. O Senhor fica em silêncio. A igreja vai ser levada no deserto. Terá um reino dentro deles, mas não haverá pregação, não haverá Espírito Santo, não haverá nada. E o Espírito estará dentro dos homens. Por isso são virgens. E eles caminhavam. Eles é que tinham a luz, mas é a noite. O mundo todo
Por causa do pecado. O anticristo é o reino de Satanás na sua plenitude. A plenitude dos gentios. Para profanar Jerusalém. O átrio da cidade santa. Meça a cidade, mas não meça o átrio. Porque ele foi entregue aos gentios para ser profanada por 1260 dias. Ok. É o reino de Satanás na sua plenitude. E à noite. Mas eles marcham à noite. A prova de morte. Com as suas candeias. 5 prudentes. 5 tolas. As prudentes tinham azeite de reserva. E as tolas não tinham. O que é isso? O desfalecer na caminhada. E por que os homens de Deus desfalecem? Não somente na grande tribulação, muitos vão desfalecer hoje também. Falta de uma vida com Deus. Falta de uma vida plena com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vejo Elias, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. E o anjo veio até ele. Levanta-te e come. Tem que comer na mesa do Senhor. Todos os dias você tem que comer para renovar as tuas forças. Elias comeu e renovou as suas forças e caminhou 40 dias e 40 noites. Não seja preguiçoso a comer na mesa do Senhor. E essa comida é que é a palavra do Senhor. É a prática da palavra do Senhor. Não é somente a palavra e a própria prática da palavra, porque muitos ouvem e não praticam, são semelhantes como homens todos que edificaram sua casa na areia, e vem a chuva, vem tudo, o vento leva tudo, mas as tolas não estavam bem fortificados, não tinham fortalezas, mesmo sendo virgens, e assim, muita luta, muita escuridão, muita tribulação, muitas aflições, muitas necessidades, as suas candeias se apagaram, o azeite acabou, desfaleceram, quando assustaram, perderam tudo. E foram até elas. Sabe o que significa isso? Procurar os pregadores naquele período. Amigas, nos vendem o vosso azeite. Nos empreste, né? Nos empreste. As nossas caneias apagaram. O que eles falaram? Não faça isso, não. Vão, correm aos que as vendem. Vão lá os pregadores. Pregadores corruptos. Que vão ficar na terra. Ninguém pregará nesse período. Por isso eles foram procurar, não acharam. E vê o esposo. Sabe o que significa o esposo ver? A porta se abriu, arrebatamento. Entrem. Subiram para o céu. E eles ficaram. Coitado. E batiam a porta. Senhor, temos comida na tua mesa. Senhor, e os crentes vão ficar no arrebatamento. Senhor, como é que eu não subi? Amém? Mas acho que tem que terminar. Estou lascado, como diz o brasileiro. Estou lascado. Sim. Última pergunta. Já era grande. Apóstolo, é lícito deixar o crente no banco? E por que as igrejas não deixam ele cear? Cear não cabe a Deus dar entendimento e não aos pastores? Não, não faça isso. O pastor tem que ajudar as pessoas. Se o pastor não ajuda as pessoas a comer. Paulo fala o que é a respeito da ceia. A igreja de Coríntios, quando começou a entrar a corrupção, mudaram a ceia como uma festa carnal. E eles todos iam lá, se embriagavam, comiam e levavam as comidas. Os ricos iam lá, estendiam as mesas, santa ceia. E os que não tinham nada ficavam envergonhados. Levavam um pãozinho, ficavam lá no cantinho. E os ricos a se embebedar. E Paulo escreve a essa igreja: seus pecadores. Quem vos disse que vocês devem participar da ceia? E ele depois explica as consequências de participar da ceia de uma maneira indigna. E ele disse: cuidado, vocês têm que primeiro fazer um exame de consciência, como diz o católico padre, se vocês estão em condições de participar ou não. Tem que avaliar os custos. Você está em pecado? Não participa. Você não está bem? Não participa. Agora, se o pastor não falar, como é que o pecador vai entender que isso não é para todo mundo? Para quem é a ceia? Para os filhos de Deus. Você ainda não conhece Deus, você é um bêbado, você é um prostituto, você vai participar da ceia. Para quê? E Paulo deu as consequências de participar da ceia da maneira indigna. Ele disse: por causa disso, muitos de vocês estão fracos e outros já morreram. E outros estão doentes. Fracos, doentes, os que dormem. Esse dormir é morrer. Ele falou: cuidado, não façam isso. Por isso a missão do pastor não é impedir você não participa, como esses estão a fazer aí. Tem que fazer não sei o que, curso para participar da ceia. Na católica tem que fazer curso para participar da Santa Ceia. Chama-se Primeira Comunhão. Faz um curso. Qual curso? O homem tem que conhecer a verdade e viver a verdade, se converter. Porque pode fazer curso. Se ele não se converteu, ao participar da ceia, está a comer indignamente. E ao comer indignamente vai acarretar maldição. Ouviu? E o pastor, a missão dele é só falar. Estou a falar pastor de Deus.
Porque o pastor do diabo, ele está da Santa Ceia, carne e sangue de Satanás. Saibam disso. A ceia nas igrejas apóstatas é corpo e sangue não de Cristo, do diabo. Ouviu? Você está pensando que é aquilo que estamos para fazer na católica ceia do Senhor? Não, aquilo não é ceia do Senhor, ceia do diabo. Porque quem é o Senhor deles? Então eles vão celebrar o Senhor deles. Ouviu? Eles celebram o Senhor deles. Enquanto que a igreja celebra o Cristo ressurreto, a igreja de Jesus, mas a igreja apóstata celebra o mundo. E o Senhor do mundo é quem? Didi, eu Didi, como diz o brasileiro. Eu Didi, o Didi. Então não participa à toa, ceias nessas igrejas aí. Ai não, estou participando. Para quê? Não vá. E não pense que para participar da mesa do Senhor é só aquele pão e aquele suco ou vinho. Não. Para participar da mesa do Senhor é assim vocês estão a comer. Essa é a verdadeira comida. O pão vivo que desceu do céu. Aquele aí é simbólico. Não tira, não aumenta nada. Ouviste? Essa é a palavra de Deus. Vossos pais comeram do maná e morreram, mas eu sou o pão vivo que desci do céu. E ele disse, aquele que se alimentar de mim nunca vai provar a morte. E vós sois chamados para se assentar à mesa do Senhor, para ceiar. Vem cear, o mestre chama. Sim, é a palavra de Deus. Ouvir, crer e viver. Já comeste a palavra. Esse que dá vida ao mundo. E não é aquele pão aí e aquele suco. Aquele não dá vida nenhuma. Aquele é só memorável para se lembrar da morte. É muito importante para os filhos de Deus. Vão se lembrar. Ah, é festa. Ouviste? Como se as nações se lembram. Vão se lembrar da independência. Festa da independência. Nós também é festa. Mas a diferença é que eles fazem isso uma vez por ano. Nós fizemos todos os dias. Quando participarmos da ceia, vamos se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que está entronizado entre os querubins, o que habita no meio do louvor do povo, que está sentado no trono. Oh, adorem-no! Glória a Jesus! Então é isso aí. É preciso preparar as pessoas na igreja viva, que nem todos devem participar, para não acarretar maldição, mas que você precisa saber o que você está a fazer, você precisa crer, você precisa renunciar ao mundo, você precisa andar em santidade, e assim você vai festejar, vai se lembrar da morte do teu Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Jandira Santos, tem um amigo na UTI, em coma, manda uma oração para a cura, por favor. Oh Deus, visita o amigo da Jandira. Acorda! E os mortos começaram a ressuscitar. Essa é a unção de ressuscitar os mortos. Chegou a hora dos mortos ressuscitarem. Não somente os físicos e os espirituais. Na verdade, todos são espirituais. Mas não estou a falar o morto que morreu, fechou os olhos e o médico disse morreu. Chegou a hora. E também os mortos em pés, que vivem, mas estão mortos. Que têm um véu no coração, cegos, sentidos endurecidos. Muitos deles estão na religião. Condenados lá mesmo na religião. Acorda! Glória a Jesus. Moçambique presente, Jacques Domingos. Sandra, boa noite, meu apóstolo e minha irmã Soninha. Hoje estava na igreja de Lides. Foi muito bom. Conheci a esposa, o pastor e a esposa do pastor. E a trabalhadora Lucrécia, a Contreras. Lucrécia Contreras. E viste também a outra trabalhadora. Não falaste dela. Vai fazer ciúme. A obreira quem? Obreira Augusta. A serva do Deus Altíssimo. Ana Lorena Teixeira. Deus abençoe a Sandra. Já voltaste ou ainda estás em Lides? Já partiste? Deus te abençoe. Glória a Jesus por essa caminhada. Aqui também está acontecendo a mesma coisa. Tu estão a sair das províncias para vir assistir o culto. Até criança, não sei de quantos anos. Quantos anos aquele? 12 anos, né? 12 anos. 12 anos veio do sonho. Lhe meteram no carro. E um conhecido cuidou dele. E ele colocou no seu coração: vou me encontrar com o apóstolo. Está aí os vídeos. Eu abracei o menino. E ele já vai voltar no dia 30. E eu lhe abençoei.
E eu lhe falei, fala. E ele disse, eu quero pregar como você. E ele disse, quando lhe mostraram os vídeos, ele falou, esse aqui é diferente. Um menino de 12 anos, esse aqui é diferente. Aleluia. Ouviu, Sandra? Deus abençoe você. Um dia também vai chegar lá em Londres, a Igreja da Salvação de Todas as Nações. Eu estava a pensar que você estava em Manchester. Afinal, estás em Londres. Chegará Londres. Queremos beber das águas da vida para a cura das nossas almas. Sim, já estás a beber, Binda. Ó, bebinda. Permanece no caminho. Larga o pecado. Dá um tchau ao mundo. O mundo já não tem para mim nenhum prazer. Mas quem? Alguém perguntou se o Senhor Jesus Cristo é Deus, por que ele então não sabia o dia da vinda e dos fins dos tempos? Eu já não estou mais a fazer resposta, mas a ti, eu vi você repetiu essa pergunta, não sei se 20 vezes. Em outras palavras, ele vai ter que me ver hoje. Vocês têm que orar, não oraste, eu é que estou a te ajudar. Não sei se oraste, né? Presta bem atenção. E o menino crescia. Quem é esse menino que crescia? Deus. O Filho de Deus? Deus. Por que ele crescia? Crescia, olha aí, crescia na sabedoria, crescia na graça, crescia na estatura, crescia no espírito. Ouviste? Deixa eu vou te falar, ó Mateus Zito. Escuta muito bem. Quando Deus se encarnou, apagou tudo. Aprendeu tudo de novo. Com o Espírito do Senhor. Mesmo sendo achado na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Por isso ele clamava noite e dia. Aquele que tinha ficado lá não precisava. Ouviste? Esse apagar que estou a falar, Deus, aleluia, glória a Jesus. Deixou de como se fosse, continuava a ser Deus, mas sem o poder de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem a virtude de Deus, sem a unção. Não chama até de unção. Deus é que dá unção, Deus não tem unção. É unção como dizem os petecas, sem medida. Ouviu? Ele teve que aprender. E o profeta fala que o menino comeu mel e manteiga até que ele soube escolher, distinguir o bem e o errado. Quem é esse menino que comia manteiga? Por que a Bíblia, o profeta falou que comeu manteiga e mel? Significa manteiga e mel, é leite, a manteiga. Leite e mel é alimento para os meninos. Líquido. Quando ele conheceu bem e o mal, viu? Ele também chegou nesta fase de saber distinguir o bem e o mal. Já fala isso o profeta. O bem e o mal então aí começou a maturidade. Sabias disso? Por isso foi para o deserto. Por isso jejuou. E vivia orando. Por isso ele não tinha lhe sido revelado, porque já estava na carne. Tudo para ele, o Espírito Santo tinha que lhe revelar. Ouviste? Muitos pensam que Jesus via com os olhos abertos e via os céus e o inferno, a terra, tudo estava aqui e via os Estados Unidos da América. Nada, estava limitado. Homem, 100% homem. Ouviste? Por isso ele aparece aqui a dizer que nem os anjos, nem o filho sabe, só o pai. Porque o pai não estava no corpo, mas estava no espírito. Mas quando ele saiu desse corpo, o barro tomou a sua natureza. Glorifica, meu Pai, com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E o Pai o glorificou e deu-lhe um nome acima de todos os nomes. Ouviu? Você pensa que hoje Jesus não sabe? Hã? Você pensa que quando Jesus ressuscitou, poderia dizer mais? Não, eu não sei, só o Pai sabe. Tudo voltou como antes. Mas na carne, ele esteve limitado. E ele falou, eu não sou homem. Eu sou o opróbrio dos homens. Eu sou um verme. Ouviste?
E o menino crescia. Ele teve que crescer. E teve que vir na África para vir ainda viver a civilização naquela altura. A África, a civilização africana, no Egito. Esteve aí, até que voltou para Israel. Deus abençoe todos vocês. O Senhor vos abençoe. Mateusito, foi respondido quando estava tudo já perdido. Live a terminar, o tempo está cumprido. Obreiro Quiteculo, o doutor Jackson, Mussa, glória ao Rei Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vossas perguntas foram respondidas. E com a palavra de Deus, nenhuma pergunta falei e me engasgando sem palavra. Viu? Muitos estão a questionar como essa pergunta aqui. Eu creio que ele quer saber só. Não sei se também tem a mesma dúvida. Oh, glória a Jesus, mesmo sendo filho, mas aprendeu a obedecer. E nos dias da carne oferecia ao Pai, com clamor, choros e lágrimas, oração, para que fosse livrado naquilo que ele temeu. Temeu! E naquilo que ele temeu, foi livrado. Glória a Deus, como é que Deus vai temer? Claro, no corpo, no barro, não usou nenhuma uma virtude de Deus. Na sua plenitude de Deus. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Na forma de Deus, foi achado, mas não usurpou. E se aniquilou a si mesmo. Ouviu? Ele tinha sido aniquilado. Se aniquilar não é só humildade, é tudo. E se tornou um servo. Aleluia. E obedeceu até a morte. E morte de cruz. Apóstolo. Aqui na Irlanda precisa a Igreja de Jesus. Vai chegar a Igreja de Jesus na Irlanda, Noruega, Suíça, Suécia, Holanda. Vai chegar. Custa o que custar. Estamos a governar, aleluia, a glória da lua. É uma dimensão fora de série. O impacto na terra, é os mortos a ressuscitar, é sinais e maravilhas. Aleluia, você não pode imaginar o que aconteceu hoje. Hoje, o Senhor desceu no templo de sede, e aconteceram milagres instantâneos, coisas tremendas. Todos que foram lá hoje foram curados. Esse é outro nível de todos serem curados. Vai encontrar na Bíblia. E todos eram curados. Todos. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E a glória, aleluia, dos 60%. Saímos dos 30, estamos entrando nos 60. E o sol daqui a pouco vai dobrar o joelho. E a glória do sol daqui a pouco vai brilhar a terra. 25 anos de guerra. Custa o que custar. Custa o que custar. Amém, 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 amém. Mas, Deus abençoe. Alguém está doente, receba a cura agora. Seja curado. Seja curado. Tá, alguém está com coronavírus? Oh, a unção agora é de uma outra glória. A glória da estrela é muito pequena. Tudo é pequeno. Agora a segunda glória é um impacto muito grande. É só falar. Se já antes era assim. É só falar. Sim. Você tem... Quero saber que você está agora dentro da glória da lua. Põe a mão no lugar da enfermidade e tira. Sem palavra nenhuma. Se voltar a doer, é porque não é verdade o que estou a falar. Procura a dor. Põe a mão. Faz assim. No lugar da dor. Não sei se é onde. Se é na bexiga. Se é na tala. Se é no braço. Se é no coração. Você que sofre do coração. Põe a mão no coração. Tira isso. Pela graça e misericórdia. Pode experimentar a glória de Deus. O impacto do poder de Deus na terra. Que coisa linda. Já era. Podes mandar um testemunho agora aí? Podes? Diga, eu estava a gemer e já estou a me sentir bem. Manda espada aqui no Brasil, na Bahia, uma cidade chamada Terra Nova. Deus te abençoe, irmão Santos israelita. Israel Santos, ok?
A espada vai para você. Seja transformado. Você não precisa que a cidade se converta. Se converta primeiro você, leva a sério você e a cidade vai te seguir. Ouviu? Sinto-me bem abençoado, João Felipe Rei. O Edmo Carlos, glória a Deus. Receba a cura em nome de Jesus, homem. Aleluia. Quarta-feira voltaremos aqui. Quarta-feira estaremos aqui. Sexta-feira, idem. Glória ao Rei Jesus. Estamos juntos. Deus abençoe. Fique na paz.